Boa tarde, galera. Vamos fazer mais um vídeo ao vivo hoje. Daqui para o final do ano eu pretendo fazer vários em sequência até, né? Quando eu chegar no meu interior. Vou fazer vários. E eu sei que o horário é ruim para grande parte da galera. Provavelmente muita gente que vai assistir esse vídeo depois está trabalhando agora. Já tem alguns aqui que me falaram: Thiagão, não vai dar para assistir, mas de noite eu dou um saque lá. Só que de noite é ruim para eu gravar, então a única oportunidade que eu tenho de gravar é pela tarde mesmo, às vezes pela manhã, mas de manhã é complicado para as pessoas de vez. Mas a grande maioria assiste sempre depois. Gente, enquanto vocês estão chegando, o tema do nosso vídeo hoje é desenvolvendo sonhos, planos e talentos para 2017. Esse vídeo ele é muito importante, por quê? Porque na verdade todo ano nós sempre alimentamos esperanças de fazermos coisas novas. No final do ano chega, você começa a pensar: próximo ano eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou entrar na dieta, eu vou mudar isso, vou mudar aquilo. E na verdade são promessas que terminam sendo vazias, né? 2017, ano do Vitória ganhar o Campeonato Baiano, tá dizendo o Jorge aqui, né? Todo ano o Vitória fala que vai ser campeão brasileiro, por exemplo, né? Então a gente fica aquele espírito do Vitória, de que todo ano a coisa vai mudar e nunca muda. Um abraço pro Salvador, que está nos assistindo também. Rodrigo Toru, um abraço, meu irmão. Então nós temos aqui essa pauta que é muito interessante. Eu faço questão de dar algumas dicas, me colocando sempre na posição de eterno aprendiz. Eu não sou mestre de nada, graças a Deus não sou mestre de nada, mas quero me colocar na posição de aprendiz e principalmente na condição de alguém que quer compartilhar um conhecimento que está sendo aplicado e que está sendo efetivo em minha vida. Eu quero falar hoje um pouco sobre desenvolvimento de talentos. Em primeiro lugar, o que é talento? Eu vou usar aqui a parábola dos talentos, que se encontra em Mateus, capítulo de número 25, do 14 ao 30. E muita gente usa a parábola dos talentos para falar de talentos, de capacidade, né? De dons, de talentos humanos. Mas na verdade o que a Bíblia fala ali, talento era uma moeda, gente. Uma moeda chamada talento de prata. Então diz que aquele senhor deu 5 talentos para um servo, 2 talentos para outro servo e 1 talento para um terceiro servo. E esse dono da fazenda, ele viaja, né? E aí quando ele volta, ele cobra os talentos que ele deu. E aí aquele rapaz que recebeu 5 devolve 10, o que recebeu 2 devolve 4, e o que recebeu 1 devolve 1 de novo, né? E por que esse 1 não multiplicou para 2? Porque o de 5 multiplicou para 10, o de 2 multiplicou para 4 e o de 1 não multiplicou? Porque o de 5 e o de 2, eles desenvolveram seus talentos, né? E o que recebeu 1 talento, ele, com medo de perder esse talento, ele enterra. E aí quando o chefe dele volta, ele fala: enterrei, ninguém roubou meu talento, tá aqui o talento de volta. E aí o fazendeiro fala o seguinte: você não entendeu absolutamente nada. Eu não te dei esse talento para você enterrar, eu dei esse talento para você desenvolver. O talento, ele não foi feito para você guardar, ele foi feito para você desenvolver. Quando Deus te dá algo, Deus está te dando para que você possa abençoar outras pessoas. Você viu o Joyce e o Rodrigo, que estão nos comentários aqui se alfinetando? Palmeirenses e São Paulinos são assim mesmo. Por exemplo, o Joyce e o Rodrigo Toru, eles são professores. Então, assim, Deus deu essa capacidade deles de serem professores, de poderem ensinar, para poder abençoar outras pessoas. Não adianta você ter um talento para professoragem, né, como o pessoal fala no futebol, para você ensinar, se você não ensina. Então aquilo que Deus te dá, o talento que Deus te dá, ele te dá para que você abençoe outras pessoas. Então talento não foi feito para você guardar, talento foi feito para você desenvolver. É claro que a expressão guardar aqui é diferente de cuidar. Talento, você cuida do seu talento, mas você não guarda ele no sentido de ocultar ele, você não enterra seu talento como o servo imprudente fez. Um abraço para a Jamília, que também está nos assistindo. Então, vamos lá, gente. Primeira coisa que a gente precisa entender é que a Bíblia, apesar da Bíblia estar falando talento como moeda, né, mas nós podemos usar também a expressão talento aqui para falar de talentos humanos, né? Deus, naquela parábola, o fazendeiro oferece moedas e Deus nos dá talentos inatos, talentos humanos.
E o que é que acontece com o talento? O mundo do esporte ele é muito útil para a gente entender uma diferença que é fulcral. É a diferença entre potencial e capacidade. O que é potencial? É algo que pode ser desenvolvido. Você tem potencial para tudo. Eu posso, quando criança, eu posso escolher ser músico, posso escolher ser jogador de futebol, posso escolher ser matemático, posso escolher ser professor de alguma área, posso escolher ser médico, escolher ser advogado. Existe um potencial no ser humano para que o ser humano possa ser o que ele quiser. Só que é óbvio e claro que nas nossas vidas cada um tem um potencial que é mais elevado do que o outro. Você vê que tem criança que pega um instrumento musical, um violão, às vezes ninguém ensinou nada a ele. Eu conheço várias pessoas que aprenderam a tocar violão sem ninguém ensinar e sem pegar vídeo na internet, nada. Pega um instrumento ali e começa a tocar. Ou seja, existe um potencial muito elevado para a área da música. Então, é isso que eu quero dizer, sabe? Todos nós temos potenciais para sermos o que nós quisermos. Só que é óbvio que existem potenciais dentro de nós que são muito mais alavancados, são muito mais latentes do que outros. E qual a diferença entre potencial e capacidade? Capacidade é o potencial na sua plenitude, tá? Você pega assim, vamos colocar aqui, ó. Você tem Messi, tem Cristiano Ronaldo e tem Thiago, os três crianças. E as três crianças crescem com potencial para serem jogadores de futebol. Messi alcançou a plenitude, Cristiano Ronaldo alcançou a plenitude e Thiago está aqui gravando Facebook Live para você. Por que é que eles alcançaram a plenitude e eu não? Porque eles desenvolveram o potencial que estava inato neles. Eu não desenvolvi o potencial que estava inato em mim. E é óbvio que eles têm muito mais potencial para futebol do que eu tenho. Isso é uma coisa clarividente, ninguém duvida disso aqui. Então essa é a diferença entre potencial e capacidade. Eu poderia falar 1 hora sobre isso aqui, mas estou tentando resumir para você entender. Então potencial vem de potência, aquilo que pode ser desenvolvido. Capacidade é a potência em sua realização, aquilo que já é desenvolvido. Então por que o mundo do esporte nos ensina muito sobre isso? Porque você pega um olheiro, o olheiro ele vai ver um jogo de futebol de algumas crianças de 10 anos de idade. O olheiro, pela experiência dele, pelas técnicas que ele usa, pela metodologia que ele usa, ele consegue identificar quais crianças têm um potencial mais elevado do que outras para o futebol. Sabe? É por isso que às vezes acontece isso, eu já vi isso, né? Você vai numa chamada peneira, né? Para quem não conhece o mundo do futebol, um teste de futebol, as pessoas chamam de peneira. Você faz uma peneira e aí, às vezes um menino faz 3, 4, 5 gols e ninguém olha para ele, nenhum empresário olha para ele, nenhum olheiro indica ele para time nenhum. Já tem o outro que não faz nenhum gol, mas o olheiro percebe características naquele que não foi tão bem, que podem ser desenvolvidas muito mais naquele que foi bem naquele dia. Entende? Então essa é a diferença entre potencial e capacidade. Você precisa começar a enxergar os potenciais que Deus te deu. Veja bem, quem tem destaque na vida não é quem é bom em tudo. Não existe ser bom em tudo. Essa coisa de ser bom em tudo não existe. Me mostra uma pessoa que seja boa em tudo. Não existe. As pessoas que se destacam na vida são as pessoas que pegam o seu principal potencial e desenvolvem ao extremo. Se você pegar, usando ainda o exemplo de Messi, de Cristiano Ronaldo, você pegar Messi e coloca ele para dar entrevista, você vê que ele tem uma dificuldade surreal de dar entrevista. É surreal, porque ele não nasceu para aquilo. Messi não nasceu para aquilo. É só para jogar futebol. Ele tem uma capacidade motora, uma agilidade no corpo dele, uma noção, percepção de espaço, de tempo, de toque, que é muito mais profunda do que todos os outros seres humanos. Um abraço para Mari, para Deilane, que estão nos assistindo. Então, assim, ele pega aquilo que tem de maior potencial nele e desenvolve. Já se eu, Thiago, ficar insistindo o tempo todo, não, eu quero ser jogador, quero ser jogador, quero ser jogador, quero ser jogador, provavelmente eu não vou ser um bom jogador, porque não é um dos meus maiores potenciais, e eu vou estar deixando de desenvolver aquilo que eu tenho de maior potencial. Então, um dos grandes segredos para você se destacar, e quando eu digo se destacar, não é querer ser melhor do que ninguém, mas para você exercer a plenitude do seu potencial, é você identificar qual é o seu principal potencial.
se você tem uma inteligência musical, ou se você tem uma inteligência oratória, se você tem uma inteligência emocional muito forte. Enfim, são coisas que vão fazer com que você possa estar acima da média. E normalmente, aquilo no qual o seu potencial mais pode ser desenvolvido, o seu potencial tem mais profundidade, normalmente é aí que Deus quer te usar. É certeza, é batata. Eu conheço pessoas que não sabem organizar uma frase sozinhos. Eles não conseguem organizar uma frase sozinhos. Mas o que acontece? O cara pega um violão, ele pega um teclado, um instrumento, e ele consegue tocar de uma forma que emociona e muda a vida de pessoas muito mais do que um cara que tem um bom discurso. Então, assim, o que tem de potencial dentro de você é aquilo que Deus quer desenvolver. E aí existem alguns perigos, alguns contrapontos, alguns quebra-molas nesse caminho de desenvolvimento de potencial. Eu não posso e não quero falar sobre tudo aqui hoje, seria impossível falar sobre tudo hoje. Mas eu escolhi um dos inimigos do desenvolvimento de potenciais que tem afetado muito a nossa geração, e eu vou falar sobre eles 5 minutinhos. Bom, vamos lá. O maior inimigo da nossa geração hoje, da geração jovem, tem sido a distração, o fenômeno da distração. Inclusive tem um vídeo no nosso canal que vai ser lançado, não sei quando, mas o vídeo já está pronto sobre distração, que eu falo um pouco mais profundamente. Mas a distração, ela é um dos principais entraves para as realizações dos nossos sonhos e dos nossos desejos. Todo ano a gente deseja a mesma coisa. Não, esse ano eu vou mudar, esse ano eu vou parar de comer chocolate. Esse ano eu vou tirar a minha carteira de habilitação. Esse ano eu vou fazer isso e aquilo. Esse ano eu vou economizar. Esse ano eu vou fazer aquela viagem. E por que a gente nunca faz? Porque tem coisas que nos impedem de avançar. E dentre essas coisas que impedem, a distração é uma das coisas mais maléficas que existem. Veja, eu não sou contra o ócio. A questão do ócio é uma questão filosófica, onde os gregos desenvolveram muito bem isso, e o ócio ele tem o seu lugar. Ninguém tem que ficar uma máquina trabalhando o tempo todo, não é isso. Mas o que eu vou te falar sobre a distração, o problema da distração é quando a distração te rouba do seu propósito original. Tá? Você estabelece uma meta para você, e entre você e essa meta existe um caminho. Isso aqui tá, a meta está aqui, eu estou aqui, existe um caminho que me liga à meta. O que é a distração? A distração é tudo aquilo que me tira do caminho. Tá? Então não quer dizer que automaticamente qualquer entretenimento ou qualquer coisa que não seja produtiva, entre aspas, seja distração, mas tudo aquilo que te rouba do seu propósito original é distração. E na verdade o que a distração faz a curto prazo é te roubar, e a longo prazo o que a distração faz? Ela te desordena, ela faz a sua vida ser um caos. O que a distração faz? Ela pega as coisas certas da sua vida e coloca nos lugares errados, dentro da sua própria vida. Tá? Um exemplo muito grande de distração que nós temos na Bíblia é na história de Sansão e Dalila. Você observa a história de Sansão e Dalila, e Sansão era um grande herói hebreu, e aí você olha para Dalila e faça a pergunta, Dalila era inimiga de Sansão? Não, Dalila não era inimiga de jeito nenhum. Em momento algum, em lugar nenhum, você vai ver que Dalila era inimiga de Sansão. Mas Dalila é a distração pela qual Sansão vai ficar vulnerável. Então o problema de Sansão não era ter Dalila. O problema de Sansão é ter colocado Dalila num lugar da vida dele que não era para estar. Ele coloca Dalila acima do próprio Deus, tanto que ele chega a romper promessas e pactos com Deus em prol de agradar Dalila. Ele fala para Dalila, a minha força está no meu cabelo. E aí Dalila não é o mal em si, mas Dalila é o caminho pelo qual o exército filisteu vai lá, corta o cabelo de Sansão e prende Sansão. Então assim, a distração, ela é difícil de ser identificada, porque muitas vezes, quando nós olhamos para a distração, a gente não identifica o mal em si. A distração muitas vezes é um objeto neutro. O problema do objeto neutro é quando nós colocamos esse objeto, que pode até ser bom, no lugar errado. Uma coisa certa no lugar errado se torna um lugar errado, se torna uma coisa errada. Tá?
Então tem muito isso. Nós precisamos ter as coisas nos seus devidos lugares em nossa vida. Então a Bíblia nos dá uma dica muito importante contra a distração, que é a reorganização de prioridades. Você vai entrar em 2017, você precisa reorganizar as suas prioridades. Você necessita disso. Isso aqui é algo fulcral. Você não vai conseguir vencer na sua vida se você não reorganizar as suas prioridades. E a Bíblia fala lá em Mateus capítulo 6, no verso 33, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhes serão acrescentadas. Então, assim, existe uma reorganização de prioridades, onde Deus fica em primeiro lugar, a justiça de Deus, a justiça do reino de Deus vem como consequência disso, e qual é o fruto disso? Todas as outras coisas da sua vida que estão num completo caos, começam a ser automaticamente reorganizadas porque Deus está no lugar em que Ele deve estar. Eu vejo muitas pessoas que têm fé em Deus, que têm respeito e temor por Deus, frequentam diversas religiões, têm a sua fé, a sua convicção de fé, são boas pessoas, pessoas que buscam viver de maneira correta, mas que ainda assim estão com a vida num completo caos. Por que eles estão assim? Porque apesar de Deus estarem na vida deles, Deus não está no lugar em que Ele precisa estar. Que é no primeiro lugar, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhes serão acrescentadas. Então você não precisa apenas ter a coisa certa, você precisa ter a coisa certa no lugar certo. Reorganize as prioridades da sua vida e cuidado para que as distrações não te roubem de si mesmo, não te roubem do seu propósito e não faça da sua vida uma eterna vida de círculos, né? Você fica rodando em círculos e nunca avança por conta de distrações e ocupações secundárias. Quer ver como é perigosa essa questão de distração? Bauman é um filósofo que ele fala muito sobre a modernidade líquida, né? E eu acho interessante que a nossa vida, a correria da nossa vida, na verdade, você pode até estar pensando assim, mas Thiago, eu não tenho nem tempo para me distrair. O que eu não tenho, as coisas pelas quais eu não tenho tempo porque eu estou trabalhando, que eu preciso pagar a conta, que eu preciso botar comida na mesa. Todas essas questões são muito justificáveis, mas aí você vai cair naquilo que eu te falei. A distração, ela pode muitas vezes não ser algo mal em si, mas vai ser algo pelo qual a sua vida vai afundar, percebe? A questão de Dalila. Dalila não era uma coisa ruim, mas foi um caminho para que o mal viesse sobre Sansão. Acho interessante também, tem uma história muito interessante na Bíblia que ilustra isso. O povo hebreu está sendo escravizado no Egito há mais de 400 anos. E aí Deus levanta Moisés como libertador do povo. Quando Deus levanta Moisés como libertador do povo, o que acontece? Moisés ele vai até Faraó e fala para Faraó assim, olha, Deus está pedindo para que você liberte o povo dele para que nós possamos celebrar uma festa no deserto. A expressão que Moisés usa é essa, né? Liberte o meu povo para que o meu povo celebre uma festa no deserto. Um abraço para o Netão, Boaventura, Maria Brito, Deus nos abençoe. Vamos lá, gente. Então Moisés fala para Faraó, liberte o meu povo para que nós possamos fazer uma festa no deserto. E aí o que acontece? Faraó nega, e depois que Moisés sai da presença de Faraó, Faraó chama todos os seus funcionários, os principais funcionários, e fala o seguinte, olha, aumente a carga de trabalho deles, para que eles nem fiquem pensando nesse negócio de fazer festa e de adoração. Tá? O problema desse povinho aí é que eles estão com pouco trabalho, então aumente a carga de trabalho deles, porque aí eles não vão ter tempo para ficar pedindo para celebrar festa no deserto, para adorar a Deus, para poder fazer sacrifício a Deus lá no deserto. Então essa é uma lição muito importante, porque o que acontece com a nossa sociedade? Nós temos um avanço tecnológico muito alto no mundo inteiro. O avanço tecnológico pós-Segunda Guerra é um negócio surreal. Se você pegar alguém que morreu antes da Segunda Guerra e ressuscitar hoje, colocar no mundo de hoje, ele não reconhece o mundo. Não reconhece. É como se você vivesse numa coisa completamente diferente, por conta do avanço tecnológico. Qual é a função do avanço tecnológico? É fazer com que o objeto trabalhe para você e você diminua o seu tempo de trabalho e seja mais livre. Então, por exemplo, se você é um office boy, você gasta 1 hora para entregar um documento e aí de repente é criado um e-mail. Você consegue enviar o e-mail chega instantaneamente. Então você tem 1 hora do seu tempo livre para poder viver livre. Só que o que é que a ganância do ser humano faz?
já que tem tecnologia para poder encurtar o trabalho, então coloca mais trabalho. Então hoje você tem tecnologia para facilitar a sua vida em tudo, e nunca antes na história do mundo as pessoas estiveram tão cansadas, tão estressadas, tão depressivas. Os índices de suicídio são completamente superiores a qualquer época no mundo. Então a depressão, a Organização Mundial de Saúde diz que a depressão em 2020 vai alcançar 80% da população mundial. 80% da população mundial. Hoje em dia é muito mais fácil você encontrar alguém que tem problemas emocionais gravíssimos. Não estou falando de qualquer probleminha emocional, não. Que problema emocional todo mundo vai ter uma hora da vida. Estou falando de problemas emocionais gravíssimos. Questão assim que você fala, meu Deus, essa pessoa precisa de tratamento. Hoje é muito mais fácil você encontrar uma pessoa dessa do que você encontrar uma pessoa que é saudável. Porque as doenças emocionais são frutos dessa correria, né, que Faraó queria colocar no povo de Israel. Coloque mais trabalho para eles que eles não tenham tempo de ficar pensando nessa coisinha aí de adorar, de fazer festa, não sei o quê. Então, o que é a distração? A distração é aquilo que te desumaniza, aquilo que tira a sua humanidade, que tira a sua naturalidade. Você se torna cada vez mais escravo de si mesmo, escravo do sistema, e você vive uma vida em que você, na verdade, quer se libertar daquela vida, né? O que é o suicídio? O suicídio é uma tentativa de se libertar de algo que você já não suporta mais. Sabe, a vida se torna tão insuportável que a morte passa a se ter um pensamento de alívio em relação à morte. Então a questão da distração ela é muito grave por conta disso, muito grave. Tem um vídeo que a gente vai lançar, como eu já falei, no nosso canal sobre distração, lá eu falo um pouco melhor sobre distração. Então assim, existem muitos obstáculos para a realização dos nossos sonhos, para o desenvolvimento dos nossos talentos. Mas como eu escolhi falar de um mal apenas, né, eu escolhi sobre a distração. Muito cuidado com a distração em 2017, muito cuidado com aquilo que você gasta o seu tempo, com aquilo que você tem investido a sua atenção, a sua energia, porque provavelmente, a grande maioria das pessoas, elas estão perdendo a chance de realizar os seus sonhos por conta das distrações. E aí, para terminar, na última parte do vídeo agora, gente, se vocês gostarem do vídeo, compartilhem, vai ser uma bênção pra gente. Nós vamos falar agora sobre algo muito interessante. Começamos falando de talento. Nós agora explicamos quais são os inimigos, né, dos talentos, né? Eu especifiquei um inimigo mais profundamente, que é a distração. Nós vamos falar agora quais são as atitudes que nós temos que ter para desenvolvermos os nossos talentos e podermos alcançar os nossos planos e as nossas metas. Existe uma expressão na Bíblia chamada mordomia. Eu não sei aqui quem já ouviu algum tipo de explicação ou pregação sobre mordomia cristã. Quando eu era pequeno, alguém falava assim, vamos falar hoje sobre mordomia cristã. Eu ficava pensando em conforto, né? Falei, poderia colocar um sofá confortável aqui na igreja, um ar-condicionado, né? A igreja precisa de mordomia. Eu pensava isso, que era colocar uma igreja em que a gente tivesse mais conforto. Mas a palavra mordomia vem de mordomo, que vem do grego oikonomos, né? Ou seja, administrador. Mordomo no sentido de ser mordomo da casa, sabe? A figura do mordomo de uma casa de um cara muito rico. Justamente isso que eu quero falar. Mordomia no sentido de ser mordomo de uma casa. Ou seja, mordomo daquilo que Deus te deu. Nós já explicamos no início do vídeo que Deus ele te deu potenciais. Deus te deu talentos. Você precisa desenvolver esses talentos. E a mordomia, ou seja, a administração desses talentos, é justamente a atitude que vai te levar a realizar e transformar esse potencial em capacidade. O que é que a Bíblia fala sobre mordomia? Eu quero antes falar um pouco sobre a expressão economia. Economia significa administração dos recursos escassos. Quem já estudou economia na faculdade ou alguma matéria de economia sabe disso. Economia significa administração dos recursos escassos. É por isso que o economista fica furioso quando você pergunta assim, eu devo investir aonde na bolsa? Né? Porque ele não estudou para ser especificamente um consultor de investimentos. Ele estudou para poder criar teorias para a sociedade administrar os recursos escassos. Aqui está dando um pouco de conexão fraca, então não sei se vocês estão me entendendo, se vocês estão me ouvindo, se estão me vendo com qualidade. Eu gostaria de um feedback aí, porque aqui está dando conexão fraca. Mas vamos avançar, espero que não caia. Se cair, eu faço uma parte 2 aí para a gente concluir.
Um cara que eu gosto muito sobre essa questão de mordomia, essa questão de cuidar daquilo que Deus deu, é Davi. Davi ele tem algumas atitudes que a gente pode tirar para a nossa vida que são extremamente interessantes. Primeira coisa que Davi tem. Davi ele foi ungido rei de Israel através de uma promessa de Deus no sacerdote Samuel. Samuel pega Davi novinho ainda, adolescente provavelmente, cuidando das ovelhas do pai, e Samuel derrama um óleo da unção sobre Davi e fala: você vai ser rei de Israel. O interessante é que entre o espaço de tempo entre a promessa sobre a vida de Davi e o cumprimento da promessa, quando Davi se torna rei, nós temos um espaço de 40 anos. 40 anos. Imagine alguém chegar para você adolescente, fazer assim: você vai ser presidente do Brasil. E aí dá 40 anos e você ainda não é presidente do Brasil. Então, assim, qual a lição que eu tiro daqui? Primeira coisa, Davi, ele fazia o melhor com o que ele tinha em suas mãos naquele momento. Quando Davi, a grande história de Davi na Bíblia é Davi derrotando o gigante Golias. Só que antes de Davi derrotar o gigante Golias, Davi já tinha enfrentado um leão e matado um leão, enfrentado um urso e matado um urso. Mas quando ele enfrenta o leão e o urso, não tem ninguém olhando para ele. Não tem ninguém batendo palma para Davi quando Davi está enfrentando o leão e o urso. Não tinha uma plateia para ele se mostrar, se amostrar, como diz o baiano. Não tinha isso para Davi. O que tinha para Davi? Tinha Davi, a sua convicção, a necessidade de proteção das ovelhas que o pai dele tinha confiado para ele. Então, a lição que Davi nos dá aqui é o seguinte: faça o melhor com o que você tem em suas mãos. Um dos grandes entraves no desenvolvimento de potenciais é que nós esperamos sempre um grande momento para poder desenvolver os nossos potenciais. A gente só canta bem quando tem uma grande plateia. A gente só toca bem quando tem uma grande plateia. A gente só estuda muito quando está próximo de um concurso importante. A gente só estuda muito na semana da prova. Então, assim, essa atitude revela um despreparo, é o prenúncio da derrota. É o prenúncio da derrota. É você se preparar apenas quando está à beira de algo importante. Então, Davi, ele mostra que ele estava desenvolvendo o máximo que ele podia com o que ele tinha em suas mãos. Eu não sei se provavelmente, se você está me ouvindo hoje, você não é um grande empresário, mas se você vai ser um grande empresário no futuro, você precisa desenvolver a sua empresa no tamanho que ela tem hoje, por menor que ela seja. Se você só tem um cliente, você precisa ser o melhor fornecedor para esse um cliente. Se você hoje está varrendo o chão da empresa e você almeja ser um diretor, você precisa ser o melhor varredor de chão desse presente momento. Se sua função é imprimir papel e levar de um lado para o outro, seja o melhor impressor de papel, seja o melhor leve-trás que existe na sua empresa, porque você precisa desenvolver ao máximo aquilo que tem em suas mãos. Existe um princípio bíblico. Isso aqui é batata. Isso aqui tem coisa que Deus faz com a gente que é maravilhoso, porque Deus faz de uma forma que Ele mesmo se compromete. Deus diz assim: seja fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Então, assim, se nós não somos fiéis no pouco, tampouco seremos fiéis no muito. Então, se você não consegue ser um bom vereador, como é que você vai ser um bom presidente da República? Então, você precisa exercer o máximo de esforço e o máximo de potencial que você tem com o pouco que você tem nas mãos. Então, Davi, ele deu o seu máximo com o leão, ele deu o seu máximo com o urso, e quando chegou a hora de se enfrentar o gigante na frente da nação inteira, na frente do exército de Israel, do exército filisteu, ele não tremeu na base porque ele já estava acostumado a dar o máximo de si em todos os desafios, sendo grande ou sendo pequeno. Então, muitas vezes Deus coloca desafios menores em nossa vida para que a gente possa estar treinando e se acostumando para que quando os desafios maiores vierem, nós estejamos preparados. Né? E a segunda coisa que Davi faz, que é muito interessante, é que Davi ele toma conta daquilo que Deus deu a ele como se fosse dele mesmo. Imagine uma coisa, Davi estava cuidando das ovelhas do pai. Muito provavelmente Davi não cuidava das ovelhas sozinho. Provavelmente ele tinha outros servos ajudando ele coordenava os servos. E aí surge um leão, pensa comigo, eu sou o filho do chefe.
Surge um leão para poder devorar umas ovelhas. O que é que eu faço? Eu pego o meu servo mais poderoso e eu vou lá. Coloco o cara no esparro. Vá que eu estou aqui te olhando. Se acontecer qualquer coisa, nós somos os primeiros a correr. Mas Davi, ele mesmo coloca a sua própria vida em jogo para poder defender as ovelhas do pai. O que é que isso nos ensina? Você precisa desenvolver o seu talento, que é entre aspas humano, que é entre aspas secular, como se você estivesse desenvolvendo para o próprio Deus. Sabe, o fato de você fazer uma coisa bem mostra que você está fazendo aquilo como se fizesse para o próprio Deus. O apóstolo Paulo ele vai falar isso em algumas de suas cartas, né? Ele diz: escravos, quando vocês trabalharem para os seus senhores, trabalhem como se estivessem trabalhando para Deus. E fala: senhores, quando vocês estiverem cuidando dos escravos, cuidem como se Deus estivesse cuidando deles. O que é que acontece? Quando você faz uma coisa como se estivesse fazendo para Deus, você está exercendo a excelência. A excelência. E aqui tem um exemplo muito importante, eu sempre gosto de dar. Lá no Influência eu sempre conto esse exemplo. É de que os países de origem de cultura protestante, eles normalmente têm um desenvolvimento industrial e econômico muito grande. E aí eu sempre utilizo o exemplo da Suíça, porque João Calvino, que é um dos grandes reformadores protestantes, a grande base do seu ministério foi na Suíça, lá em Genebra. E a Suíça, você pode ver que os relógios suíços são os melhores do mundo, os queijos suíços são os melhores do mundo, os chocolates suíços são os melhores do mundo. Tudo que suíço faz tem um padrão de qualidade muito alto. Isso acontece porque existe uma base de ensinamento na cultura deles, de que quando eles fazem alguma coisa, eles estão fazendo para Deus. Então, assim, quando você está ali produzindo um relógio, por exemplo, o Rolex, eu não sei quem sabe, né? Talvez se você não saiba, eu vou te falar uma coisa. O Rolex ele é feito manualmente, não existe linha de produção para Rolex. O Rolex é feito por um cara que sabe fazer um Rolex e ele faz manualmente. O Joyce é suíço, tá? Por isso que o Joyce é gente boa. Então o Rolex ele é feito manualmente. Por que o Rolex é um relógio bem feito? Porque o cara que está fazendo o Rolex lá na Suíça, ele não está fazendo o Rolex simplesmente para agradar o comprador, o consumidor. Ele está fazendo o Rolex como se ele estivesse exercendo um ato de adoração para Deus, sabe? Então, quando você faz algo, quando você desenvolve o talento que você tem, seja ele matemático, seja ele um talento musical, seja ele um talento na área das ciências humanas, na área filosófica, seja ele um talento das ciências naturais, quando você exerce esse talento, você está exercendo para Deus. Então, quando você tem essa noção de que as qualidades que você tem, elas precisam ser desenvolvidas como um ato de adoração a Deus, você começa a ter uma ampliação da visão de quem você é e do que você tem. Sabe? Quem te deu o potencial que você tem foi Deus. Então, é por isso que você precisa alavancar as coisas e fazer as coisas com excelência, porque você não está fazendo para homens, você está fazendo para Deus. Isso te dá um padrão de excelência muito bom. Perceba que Davi ele tomava conta das ovelhas com excelência, e porque ele tomava conta das ovelhas com excelência, ele de repente é capacitado para tomar conta da nação com excelência. Davi ele recebe a unção para ser rei de Israel, e aí, do espaço entre receber a unção para ser rei de Israel e definitivamente ser rei de Israel, ele mata leão, ele mata urso, ele mata gigante, ele é perseguido por Saul, ele vai para o Império Filisteu, ele vai ser general do Império Filisteu, passa perto de competir contra o povo de Israel, depois ele vai para a caverna de Adulão, ele passa anos num grupo quase que paramilitar, lutando no meio da caverna, ele passa um monte de perrengue, um monte de coisas que separava ele do cumprimento de uma promessa. Então, assim, um dos grandes problemas do entrave dos nossos potenciais é que a gente acha que a vida é feita de pulo em pulo. Sabe assim, você vai ser um grande advogado. Pá, amanhã acordei e sou um grande advogado. Não, você precisa estudar, precisa ir para uma faculdade de Direito, você precisa estudar muito, você precisa ralar muito para depois passar em tudo. Tem a prova da OAB, tem os anos que você precisa exercer de atividade jurídica, você para ser juiz, né? Você depois passa por um concurso de uma concorrência surreal, você abre mão de muitas coisas para finalmente você ter o cumprimento daquela palavra. Então, muitos de nós enxergamos bem o início da caminhada, enxergamos bem o fim da caminhada,
mas não temos a percepção do durante, né, do meio da caminhada, a noção de desenvolvimento. E o desenvolvimento, quando é saudável, isso é quase que um padrão. Todo desenvolvimento saudável, por exemplo, quase um padrão, estou dizendo que é o padrão exato, mas todo desenvolvimento saudável normalmente é lento. Você tira isso pelas academias. Você vê o cara entrou na academia agora. E ele já está com um braço de 40 centímetros, ele já está, né, parecendo um atleta profissional. Alguma coisa tem ali, né? Algum sucozinho diferente tem ali. Então, assim, você precisa desconfiar dessas pessoas que têm esse... Porque normalmente o desenvolvimento saudável é lento, tá? Meio devagarzinho, você vai para academia. E aí você tem que ajustar sua dieta, você tem que ajustar seu treino, você tem que ajustar seu descanso, você tem que ajustar tantas coisas que fazem com que o desenvolvimento seja lento. Porém, é um desenvolvimento saudável. Davi, ele tinha noção exata do processo. Você precisa ter noção do processo que acontece. Senão você vai entrar num estado de frustração muito grande. O que é a frustração? É uma expectativa errada, né? É você depositar a expectativa onde você não deve depositar. Então, entenda que durante o processo você está sendo desenvolvido. Agora eu vou falar uma coisa aqui, e se você não entendeu nada no vídeo, pelo menos entenda isso que eu vou falar. Você não vai ver plantações nas altas montanhas. Dificilmente alguém planta coisas nas altas montanhas. Normalmente os agricultores em terrenos que tem montanhas e vales, eles vão plantar nos vales, porque os vales conseguem normalmente tem solo melhor, a água que desce das montanhas rega mais. Existe uma gama de condições no vale que não existe nas altas montanhas. Então o que é que acontece? A frutificação, o crescimento, o desenvolvimento não está nas altas montanhas, está no vale. Então quando Deus te coloca no vale, quando Deus te coloca na dificuldade, quando Deus te coloca no treinamento, Ele está fazendo com que você venha frutificar. Ele está te desenvolvendo. Então entenda que as coisas difíceis que vêm sobre você, que as dificuldades que vêm sobre você, não é Deus querendo te destruir, né? Eu vejo muita gente orando, Senhor, por que isso? Por que aconteceu isso? Por que eu estou passando por isso? Mas meu filho, é justamente uma coisa boa. Eu estou te treinando, eu estou te fortalecendo para que você tenha um crescimento. Utilizando mais uma vez o exemplo da academia, eu gosto de utilizar muito porque basicamente todas as pessoas já frequentaram ou frequentam a academia. Então conhecem um pouco da rotina. Assim, você não fica forte pegando o mesmo peso o tempo todo. Você tem que ter uma progressão de carga. Você começa pegando um peso pequeno, depois vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Por que a progressão de carga? Porque você precisa estar dando um estímulo novo para o seu músculo, para que o seu músculo se prepare para aquele estímulo. Então assim, você pega uma carga que você não está acostumado, aí você sente aquele choque muscular. Então a sua musculatura, ela vai trabalhar para que futuramente ela aguente aquela carga. Então você continua pegando aquela carga, continua pegando aquela carga. Chega uma hora que o seu músculo está acostumado com aquela carga. Então você tem que pegar uma carga cada vez maior para fazer com que o seu músculo continue crescendo o tempo todo. Então esse é o entendimento do processo, o entendimento de que assim como a destruição muscular não significa que você está morrendo, que aquilo está te matando, pelo contrário, que você está crescendo, também você tem que ter o entendimento de que as dificuldades que Deus permite que você passe são dificuldades para o seu crescimento e não para a sua destruição. Um abraço para a Larissa. O Joyce, ele não existe, né? Mas Joyce é suíça, é brincadeira. Um abraço para Brunão. Valeu, Bruno. Estão vendo e ouvindo bem, né? Aqui tá dando conexão fraca, mas vamos lá. Outra coisa que eu gostaria de falar sobre desenvolvimento de talentos é transforme informação em conhecimento. Veja bem, informação é diferente de conhecimento. Eu vou explicar para vocês. Hoje existe uma preocupação muito grande dos psicólogos, psicanalistas, pessoal que atua na área da saúde mental, sobre a chamada síndrome do pensamento acelerado. O que é a síndrome do pensamento acelerado? Nós estamos com a facilidade de acesso a informações muito grande. Então a gente acessa muita informação e aquilo tudo na nossa mente não consegue ficar organizado. E por não ficar organizado, a gente não transforma informação em conhecimento.
Perceba, você entra no Facebook e você vê de tudo. Você vê roqueiro, você vê funkeiro, você vê gente que gosta do PT, você vê gente que odeia o PT, você vê gente defendendo alguma coisa na política internacional, outro já está defendendo o contrário, você vê a opinião A, a opinião B, você vê o time A, o time B, o time C. É uma infinidade de informações que, se você não tomar cuidado, isso já aconteceu comigo algumas vezes. Você fica no Facebook, fica lá passando as coisas, passando, daqui a pouco você está estressado, você está cansado. E você não entende por quê. Por que você fica assim? Porque existe uma quantidade de informações entrando que é muito maior do que a organização dessas informações. Então está entrando muito mais informação do que a organização. Eu vou te dar um exemplo. Imagine um armazém. O armazém tem uma capacidade X. Existem 3 trabalhadores nesses armazéns. Então o dono fala assim, olha, vai estar entrando X quantidade de produtos nesse armazém, vocês 3 vão organizar esses produtos. E aí os 3 conseguem organizar os produtos no armazém. Mas imagine que de repente o dono começa a colocar 10 vezes mais quantidade de vez no armazém. E a coisa começa a ficar desorganizada porque aqueles 3 funcionários não conseguem, não tem tempo de organizar as coisas no armazém. O armazém tem um limite. E no meio dessas mercadorias tem muitas que são besteira, que não servem para nada. E aí de repente o funcionário fala assim, ó, meu chefe, está faltando espaço aqui no armazém. Aí imagine que o chefe fala assim, não, mas bota aí do mesmo jeito, vai empilhando. E aí fica aquela coisa desorganizada, empilhada, bagunçada. Normalmente é isso que tem acontecido com a mente do ser humano do século XXI. Nós colocamos tanta informação, e esquecemos de transformar aquela informação em conhecimento. Quer ver uma coisa? Muitos de nós somos fãs de um determinado assunto em específico. Eu não sei se você é fã de música, ou de futebol, ou de política, mas assim, tem sempre um assunto que você lê muito, todo dia. Se não lê, você vê notícias ou ouve alguma coisa sobre esse assunto. Mas apesar de você ouvir muito sobre um assunto, dificilmente, poucas pessoas têm a capacidade de conseguir passar aquela informação e aquele conhecimento para outros. Uma coisa na área da política. Acontece isso muito na política. As pessoas têm suas convicções políticas, elas têm convicções fortes, elas têm certeza que elas estão certas. Mas na hora de explicar o porquê que elas estão certas, elas não conseguem, elas se embananam toda. Porque é uma quantidade de informação que ela tem que vai gerando um sentimento. Vai gerando um sentimento de indignação, vai gerando um sentimento de admiração por uma figura política, vai gerando um sentimento de admiração por um partido político. Mas ela não consegue transformar informação e sentimento em conhecimento. Então ela não consegue explicar por que ela é tão apaixonada por político tal, por partido tal, pela ideia tal. Então por isso que são poucas pessoas, muitos de nós somos apaixonados politicamente, mas poucos de nós conseguem explicar o porquê dessa paixão. Então existe muito mais informação que é lorota, que é besteira. Então o que acontece? Nós precisamos, em primeiro lugar, voltar à simplicidade. E voltar à simplicidade significa jogar fora tudo aquilo que não é necessário. Simplicidade é jogar fora tudo aquilo que não é necessário. Fique só com o necessário, em primeiro lugar. Eu, por exemplo, tenho uma gama de eu tenho uma gama de comentaristas políticos que eu gosto de ler todos os dias no Facebook. Eu leio, eu amo lê-los. Mas chega uma hora que até eu fico de saco cheio. Às vezes o cara está escrevendo coisas que eu apoio. Sabe? O cara está escrevendo coisas de maneira brilhante. Ele está escrevendo coisas que dá vontade de compartilhar para todo mundo. Mas até eu que gosto daquilo e que compartilho daquela ideia, eu fico de saco cheio, porque tem uma quantidade de informação muito grande vindo para mim. Um negócio que o cara fica o tempo todo falando, sabe? O errado não é o cara, o errado sou eu, que não estou administrando a entrada de informações na mente. Então eu preciso voltar à simplicidade. Aí eu paro, não, peraí, vou dar um time aqui, só vou ler fulano de tal, vou ver se eu compreendo, vou transformar informação em conhecimento, e aí esse conhecimento é que vai me fazer crescer. Então, dentro do desenvolvimento dos nossos potenciais, nós precisamos entender que uma coisa é adquirir informação, outra coisa é transformar a informação em conhecimento. Augusto Cury, ele fala algo interessante. Ele diz que uma criança de 7 anos hoje, baseado nos estudos dele, enfim, uma criança de 7 anos hoje, ela tem mais informação
do que o imperador romano no auge do Império de Roma. Olha que coisa surreal, né? Uma criança de 7 anos hoje, ela tem mais informação na sua mente do que o imperador de Roma no auge do Império Romano. Significa que ela tem mais conhecimento? Não. Por quê? Porque ela não consegue traduzir essa quantidade de informações em conhecimento. Isso vai gerando estresse e doenças emocionais gravíssimas. Então, assim, você precisa fazer uma peneira naquilo que você está colocando no seu cérebro e no seu coração. E aquilo que você está colocando de informação, busque transformar a informação em conhecimento, em atitude concreta, em trabalho. E quando eu falo trabalho, eu falo no sentido da fórmula física mesmo de trabalho, né? O que é trabalho na física? O trabalho, se eu não me engano, é medido em joules, né? A física exatas não é um potencial que eu desenvolvi muito. Mas, se eu não me engano, o trabalho ele é medido em joules na física. E qual é a fórmula de trabalho? Trabalho é igual, qualquer professor de física vai te explicar isso aqui. Trabalho é força mais deslocamento. Força mais deslocamento. Então, quando você não transforma informação em conhecimento, você até exerce força, mas não exerce deslocamento. Você não desenvolve, você não sai do lugar. Sabe, você olha para a sua vida e fala assim, eu estou fazendo tanto esforço, mas eu não estou saindo do lugar. Justamente por conta disso. Você precisa de força mais deslocamento. Se você faz força, mas não sai do lugar, provavelmente você está com a metodologia errada. E essa é a grande questão. Para você desenvolver seu potencial, você tem que exercer força mais deslocamento. Você tem que ter uma metodologia que pegue aquilo que você tem, o potencial que você tem, e te faça avançar, te faça sair do lugar que você está. Isso é muito importante. Tá? Então, essa é uma outra dica que eu gostaria de dar. E para terminar, eu quero ler aqui Provérbios capítulo 20, no versículo 5, né, que está escrito assim: há ouro e abundância de pedras preciosas, mas os lábios do conhecimento são joias de grande valor. Então, quando você tem conhecimento, você consegue ter uma riqueza maior do que pedras preciosas ou das próprias pecúnias, né? O níquel também é uma pedra preciosa, né? O níquel, o dinheiro, a moeda. Então, assim, veja uma coisa, pense comigo. Se hoje fosse distribuído todo o dinheiro do mundo de maneira igual na Terra. Vamos pegar aqui todo o dinheiro do mundo, toda a riqueza do mundo, vamos distribuir de maneira igual. Todo mundo na Terra agora tem a mesma quantidade de dinheiro. O que ia acontecer é o seguinte, dentro de 20 anos, aqueles que eram ricos voltariam a ser ricos e aqueles que eram pobres voltariam a ser pobres. Porque o desenvolvimento financeiro, ele não está na quantidade de dinheiro que você tem. Ele está na forma como você administra o seu dinheiro. Mordomia, a administração, oikonomos. Ou seja, a forma como você cuida daquilo que você tem. Então, assim, é muito mais fácil um rico que ficou pobre voltar a ser rico do que alguém que nasceu pobre ficar rico. Porque normalmente a pessoa que nasceu pobre, ela tem uma tendência a ter nascido num contexto de pessoas que não conseguem administrar dinheiro, que não conseguem desenvolver dinheiro, né? Fazer dinheiro, né? Make money, né? O que os americanos falam. Que no Brasil a gente fala ganhar dinheiro, né? Os americanos falam fazer dinheiro, diferente, né? Se produz dinheiro. Make money. Então, assim, o rico, uma criança que nasce num lugar rico, ela normalmente nasce num ambiente de pessoas que conseguem desenvolver dinheiro, conseguem fazer dinheiro. Então, por isso que existe uma possibilidade muito maior de um rico que ficou pobre voltar a ser rico do que alguém que é pobre ficar rico. O know-how, né? O know-how. Interessantíssimo. Teve uma vez que Minotauro, grande lutador brasileiro de MMA, ele tem uma equipe chamada Team Nogueira. Essa equipe sofreu um assalto uma vez. A estrutura da academia foi assaltada e levaram tudo. E eles foram convidados para ir no Faustão dar uma entrevista, né? Os irmãos Nogueira, né? Rodrigo Minotauro e Rogério Minotouro. E aí Faustão perguntou, poxa, mas você não ficou triste? Você demorou muito tempo para poder construir sua academia, criar muitas coisas, e de repente todo mundo roubou aquilo que você fez, né? As pessoas... Ele fala, não, tranquilo, primeiramente Deus tá guardando a gente aí, segundo a gente reconstrói, a gente sabe reconstruir, sabe?
Então, o que é que ele estava dizendo? Ele estava dizendo, ó, eu sei chegar onde eu cheguei. Então, se alguém roubou, eu estou na estaca zero, eu sei qual é o caminho das pedras. Entendeu o que é conhecimento? Conhecimento é isso, é você saber o caminho das pedras. Então, não se preocupe se você tem pouco recurso na sua mão. Se preocupe em desenvolver o recurso que você tem. Não se preocupe se você tem poucos potenciais ou se você acha que o seu potencial é muito pouco. Se preocupe em transformar esse pouco em muito. Essa é a grande sacada da coisa. Essa é a grande chave do negócio. Em terceiro lugar, assuma a responsabilidade. Né? Eu tenho até um vídeo meu sobre isso, que eu falo sobre assumir responsabilidade. Isso é uma questão muito importante, mas não vou falar aqui agora. Então, pra gente terminar, em último lugar, gente, 2017 é um ano de confiar em Deus. Confie em Deus. Passando um avião aqui, não sei se vocês estão me ouvindo, mas confie em Deus. Porque você não pode controlar todas as coisas. Ninguém pode controlar todas as coisas. Um dos piores tipos de pessoas para se estar do lado são pessoas controladoras. E eu já fui controlador, eu sei como é terrível a mente de uma pessoa controladora. A mente da pessoa controladora, ela quer controlar todos os detalhes, todos os aspectos, tudo que acontece tem que estar debaixo do controle dela. Então sai um detalhezinho errado, a pessoa já é absurdo e ela já passa mal, porque são pessoas controladoras. O que acontece? Deixa eu explicar uma coisa para você. Você precisa se preocupar com aquilo que você pode controlar. E se você olhar o universo como todo, o universo inteiro, não só sobre o universo inteiro, você vai perceber que pouquíssimas coisas estão debaixo do seu controle. Tipo, pouquíssimas, quase que nada está debaixo do seu controle. Tá? Então não vai adiantar você se estressar por coisas que não estão debaixo do seu controle. Mas já que existe essa sede de controle toda, o que é que você tem que fazer? Você tem que gerir bem aquilo que está debaixo do seu controle. A única coisa que está debaixo do seu controle é você mesmo. É o seu potencial. É aquilo que você tem, são as suas qualidades. Então aproveite essa sede de controle para você controlar bem aquilo que você pode. E aquilo que você não pode controlar, você deixa na mão de Deus. E Deus está no controle de todas as coisas. Hoje nós lemos Mateus 2 no grupo do Influência, no WhatsApp. A gente estudou um capítulo por dia. E a gente começou a estudar Mateus e hoje foi Mateus 2. E Mateus 2 conta a história dos reis magos, os 3 magos que vão oferecer presentes a Jesus. E o que acontece? Herodes, que era o rei da época, ele queria matar Jesus. Né? Porque qual era o babado do momento? Nasceu o rei de Israel. E Herodes era o rei, né? Então ele estava furioso com aquilo. Como assim um rei? O rei sou eu, né? Não estão dando a glória para o menino. Então Herodes queria matar Jesus de qualquer jeito. E aí esses 3 magos, eles têm um encontro com Herodes, sem saber de nada dessa raiva que Herodes nutria. E aí Herodes tenta enganar os reis magos. Né? Quando Herodes tenta enganar, Herodes fala assim, olha, quando vocês encontrarem essa criança maravilhosa, sedutora, linda, diva, vocês falam o seguinte, me mandem o endereço, porque eu também... quero visitar essa criança. Ele na verdade queria matar a criança, mas ele fala, me manda o endereço que eu quero visitar essa criança. E aí Jesus nasce, os magos encontram Jesus, e o que acontece? Deus em sonho aparece para os magos e fala assim, olha, não contem para Herodes a localização de Jesus. Tá? Os magos nem sabiam da má intenção de Herodes, mas Deus vai lá em sonho e fala com os magos. Então, assim, era uma coisa que José e Maria podiam controlar? Não. Então, mas quem é que controla isso? Deus, sabe? Então, as coisas que fogem do nosso controle, nós temos que ter a fé e a consciência de que Deus continua no controle de todas as coisas. Nós não estamos no controle de todas as coisas, nunca estaremos, na verdade, nunca estivemos no controle de todas as coisas. Se você acha que estava no controle de todas as coisas, desça do cavalinho, tire o cavalinho da chuva urgentemente. Você se preocupe em desenvolver aquilo que você pode controlar, que é você mesmo. E deixe que todas as outras coisas permaneçam na mão de Deus. Confie em Deus. Deus está no controle de todas as coisas. E descanse o seu coração, porque essa é a receita do sucesso. Tá bom, gente? Um abraço para Denisvaldo.
Obrigado, querido. Se puder, eu posto o vídeo no YouTube, se eu conseguir aqui. Bruna também que está nos assistindo. Gente, essa foi a minha pequena dica nesse live de hoje. Eu espero que vocês façam muito proveito desses ensinamentos. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Compartilhem o vídeo. Ajuda muito. Compartilhem esse vídeo no Facebook de vocês ou no WhatsApp. Enfim, nas redes sociais. Tá? Não esqueça de curtir o nosso canal, de seguir o nosso canal no YouTube. Se você pegar o meu Facebook e for baixando algumas postagens, você vai ver que tem links do nosso canal no YouTube. Eu quero pedir para vocês se inscreverem, também nos ajudarem. E eu espero em Deus que Cristo abençoe cada um de vocês e que os talentos, os potenciais de vocês sejam completamente desenvolvidos de acordo com a vontade do Senhor. Que vocês sejam a melhor versão de vocês em 2017, tá? Maria, que Deus te abençoe. Obrigado, viu, querida? Glória a Deus por tudo. Lari, amém também. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. E quem sabe 2017 é o ano do título brasileiro do Vitória, né? Se Ricardo Jorge duvida, vamos ver aí, irmão. Valeu, galera. É isso aí. Vou desligar o vídeo aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.